Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. No espírito de comunhão e de amor a Deus que estamos aqui reunidos nesse domingo, que é um dia tão especial para nós que temos fé no Filho de Deus. É um dia de celebrar a paixão de Cristo pela humanidade, por nossas vidas, por mim e por você. E nesse culto de hoje temos inúmeros motivos para agradecer a Deus, as bênçãos recebidas, os livramentos, suas promessas, o caminho que Ele traça para nós e nos conduz com sua mão. E é isso que vamos cantar aqui hoje, é nisso que vamos refletir com a mensagem, as reflexões, e é nisso que vamos conversar no nosso convívio, né, sobre Jesus em nossas vidas. Então, que seja um ótimo tempo, um tempo de crescimento e de muita ação de Deus na comunidade. Então, eu quero chamar vocês a estarem de pé para a gente começar o louvor. A gente vai cantar agora a canção de número 47, Jesus, 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 eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Vou morrer na cruz por mim. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada eu vou pregar até morrer. Vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra até o final. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Vou morrer na cruz por mim. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada eu vou pregar até morrer. Vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra até o final. Amém, igreja. Deus seja louvado. Vamos agora à canção 48, Todo o Peso Já Deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo o peso já deixei. Glória, glória, aleluia,
todo peso já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso já deixei. Estou indo. Vem Jesus, todo peso já deixei. Estou indo. Vem Jesus, Todo peso já deixei. Estou indo ao banquete. Todo peso já deixei. Estou indo ao banquete. Todo peso já deixei. Glória, glória, aleluia. Todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia. Todo peso já deixei. Amém. Deus seja louvado. Vamos cantar agora a canção de número 58, Deus nos chamou. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou, Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor, prontos a perdoar, puros no amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou. Tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, prontos a perdoar, ricos no amar e quer nos transformar. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou, Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Amém, irmãos. Pedir aos pais e aos responsáveis que levem as crianças para a aulinha. Vamos nos preparar agora para o momento da ceia do Senhor. E nos preparando para o momento da ceia, vamos cantar um louvor. É a canção de número 130, Prova, ó Deus. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão
mundo passará. O mundo passará com sua ilusão, mas Cristo dá certa direção. Caminho que engrandece, constrói e permanece, traz luz à vida, amor, restauração. Prova, ó Deus, meu coração e vê se dentro em mim há uma paixão acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Amém. Bom dia, irmãos. Esse é o momento de nós celebrarmos o amor de Deus por nossas vidas, quando enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Quero chamá-los a ler uma escritura comigo, que fica em Lucas 22. Fala assim, Lucas 22, do 19 ao 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Então, todos nós sabemos já o que Jesus Cristo enfrentou para que a gente tivesse redenção dos nossos pecados. Então, ele sabia que iria ser traído, queria ser entregue na cruz, que era um castigo dado a quem é pecador, né? Transgressor da lei. E nós deveríamos, cada um individualmente, estarmos no lugar dele, mas ele fez isso para nos salvar, né? Isso deve produzir em nós gratidão, porque não foi nossos esforços que fez o plano de Deus de salvação, mas foi totalmente a arquitetura de Deus, o planejamento dele e também a obediência de Jesus Cristo, que na sua vida ele aprendeu a ser obediente e enfrentar o plano de Deus até o fim. Então, ao comermos do pão, que representa o corpo de Cristo, e tomarmos o suco de uva, que a gente possa meditar no amor de Deus por nossas vidas e que isso sempre produza gratidão em nós, para a gente nos motivar cada vez mais, evitarmos o mal e vivermos parecidos com Jesus Cristo. Quero chamá-los a uma oração. Querido Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a todos nós. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu o plano de salvação, propósito para viver, Pai. E o Senhor nos ajudou, nos abençoou a fazermos parte do Teu reino, Pai. Ajuda-nos sempre a meditarmos, Pai, sobre como anda nosso relacionamento com o Senhor, que a gente possa meditar, refletir e sempre procurar ter uma vida correta que agrade ao Senhor, Pai eterno, de obediência. Obrigado por esse momento, ajuda-nos sempre lutarmos para termos uma vida digna diante do Senhor. E em nome de Jesus Cristo que eu te oro agradecido. Amém.
E agora é o momento das nossas ofertas, de honrarmos a Deus com nossos recursos, as nossas ofertas. E quero chamá-los a ler uma escritura comigo que fica em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 3, 3 ao 4. Fala assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta. Eu penso assim que essa escritura mostra que Abel, ele tomou uma atitude, ele quis fazer algo com excelência para o Senhor. Então ele separou as partes gordas da sua oferta, né? Então, das crias do rebanho. Então, ninguém obrigou ele a fazer isso, né? Mas ele teve um intuito de agradar, de fazer a vontade de Deus. E ele foi lembrado por sua oferta, por sua excelência, por sua generosidade. E a oferta é algo assim que a gente pensa num privilégio de poder colaborar no reino de Deus estar nos achando dignos de colaborar com as obras dele, né? Nós, seres pecadores, né, que Deus redimiu para participar dos planos dele, né? Então, a gente deve encarar isso como uma grande honra, de nós mesmos sermos seres, fomos resgatados por Deus, a gente ter o privilégio de participar das obras dele. E isso deve produzir em nós muita gratidão também. E a oferta, assim como o princípio da ceia, deve também ser baseado na gratidão pelo que Deus fez por nós, porque ele nos amou primeiro, não que nós tenhamos amado. E o amor que nós aprendemos a ter como cristão é baseado no amor de Deus que veio primeiro. Então, que ao ofertarmos a Deus, que a gente possa meditar no amor dele por nossas vidas. Quero chamá-los à oração. Amado Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia, Pai. Graças ao Senhor nós temos os recursos, o que comer, o que vestir. O Senhor nos tem abençoado, Pai, grandemente, Pai, nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a empregarmos, Pai, tendo os recursos da melhor forma, seja a nossa vida, nosso trabalho, tudo que nós fazemos, para a honra e glória do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo te oro, amém. Agora, durante o momento das ofertas, a urna ela está aqui na frente para quem for fazer a oferta no envelope. A gente vai cantar a canção número 106, Homens Comuns. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse louvor a Deus. 106, Homens Comuns. Homens comuns, eu e você, chamados para amar, reconstruir valores no mundo desigual, levar uma palavra viva, tão novos ideais, mostrando que o ser humano pode alcançar a paz. Homens comuns, eu e você, chamados para sonhar, acreditar que a vida nos permite algo mais, levar uma palavra viva, tão pura e eficaz, que faz de cada um de nós além do que é capaz. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Amém, irmãos.
Deus seja louvado. Vamos sentar. Bom dia, igreja. Queria saudar a igreja com a paz de Cristo e externar a minha alegria, de poder, mais uma vez, poder estar servindo a igreja com a pregação. Confesso que é bastante desafiante, mas Deus tem nos ajudado. Amém, irmãos? A gente vai continuar tendo a série de aula sobre os provérbios de Jesus. E hoje a gente vai ter a aula sobre... Está lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Capítulo 4, irmão, desculpa. Capítulo 4, versículo 21. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero muito poder agradecer ao Senhor, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos na Tua casa, Deus, para Te louvar, para Te render graças, para Te render aleluia, e reconhecendo a grandeza do Senhor, Deus, e quanto nós somos pequenos, falhos, imperfeitos, mas a Tua graça, Deus, e o Teu amor, como já foi compartilhado na ceia, nos alcançou, Deus. Nos alcançou e nos limpou para podermos louvar o Teu nome, para podermos engrandecer o Teu santo nome, Deus. Eu peço que o Senhor fique com este momento na pregação, que a Tua palavra possa encher, Deus, o nosso coração, Deus, de alegria, de paz, de graça, de misericórdia, porque a Tua palavra tem esse poder, Deus, de agir em nosso interior e de nos transformar, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ler essa escritura, irmãos, que está lá em capítulo 4, a partir do versículo 21. Vamos ler o 21, depois a gente lê o restante. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Então o provérbio de hoje, irmãos, é sobre a candeia, e a gente vai ver nessa aula que Jesus ele vai usar esse mesmo provérbios, mas em 3 circunstâncias diferentes. Em cada circunstância que ele usa esse provérbio, ele vai trazer um novo ensinamento para a nossa vida, como ele trouxe lá para a vida dos discípulos, daquelas pessoas lá. Entender um pouco como é que era a candeia, pode colocar a imagem, Jackson, por favor. Acho que estão conseguindo enxergar? Ela parece uma lâmpada mágica, de um gênio, mas não é, só parece. E ela era feita de barro, irmãos, e a maioria das casas na Palestina antigamente tinha apenas um cômodo, e ela era sempre colocada em um lugar que pudesse iluminar todo o ambiente. Então, o propósito dessa candeia, que para hoje... para a gente é lâmpada, mas essa aí era lâmpada no tempo de Jesus, era iluminar. E Jesus vai dizer, lá em Lucas capítulo 15, versículo 8, que mesmo durante o dia, as pessoas deixavam acesa. Ele vai falar lá no capítulo 15 de Lucas, e o versículo 8, que a mulher perdendo... o qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então, mesmo durante o dia, era necessário ter essas candeias ou essas lamparinas acesas em casa, porque na antiga Palestina, as casas tinham uma porta muito estreita e as janelas era de 30 a 40 centímetros aproximadamente. Então a entrada de luz era muito pouca. Então era necessário eles colocarem essas lamparinas ou essas candeias para poder iluminar a casa. E o propósito justamente da candeia
era iluminar todo o ambiente. E o que Jesus queria trazer com este provérbio, né? A gente vai entender que Jesus queria trazer com esse provérbio, com esse ditado, que as coisas que é para funcionar, ela tem que funcionar do mesmo jeito que Deus ele colocou elas para funcionar. Se a gente tiver uma caneta que não escreve, vai adiantar de alguma coisa? Se a gente tiver um rádio que não funciona, vai adiantar? Não, são inúteis. Então Jesus ele usa esse provérbio em um contexto em que os discípulos, para ensinar os discípulos o quanto era importante eles deixarem a luz de Deus brilhar. E ele vai dizer, irmãos, ele vai querer trazer 3 ferramentas, né, ou 3 ensinamentos com esse provérbio. E o primeiro ensinamento espiritual que Jesus ele vai querer trazer para nós é que as parábolas são as lâmpadas do ensino de Jesus, né? E o segundo ensinamento espiritual é que devemos ter a percepção espiritual, que são as lâmpadas do ser humano. E o terceiro ensinamento que Jesus quer trazer é que os discípulos também são as lâmpadas do mundo. Então, nesse contexto, nesse mesmo provérbio, Jesus ele vai trazer esses 3 tipos de ensinamentos para nossas vidas. E o primeiro ensinamento que eu queria abordar com vocês é justamente esse da parábola, né, as lâmpadas da parábola, que ele vai mostrar aqui, nesse mesmo capítulo aqui, no capítulo 4 de Marcos. Para ganharmos tempo aqui, eu vou ler alguns versículos do capítulo 4, para entendermos o contexto, né? Era um contexto em que os discípulos escutaram a primeira parábola de Jesus. Eles escutaram a primeira parábola de Jesus, e a primeira parábola de Jesus, eu dei uma olhada aqui, em Marcos é a parábola do semeador, em Mateus também é a parábola do semeador, e em Lucas também é a parábola do semeador. É a primeira parábola que Jesus ensina às pessoas. Então ele vai dizer aqui no capítulo 4, e o versículo 10 do capítulo 4, quando ele ficou sozinho, os 12, os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Então, para entendermos o contexto, os discípulos não conseguiram compreender a princípio, né, a parábola que Jesus tinha passado para eles, né, o ensinamento, né? Então eles esperaram um momento em que Jesus estava só, não, vou lá onde está Jesus e vou perguntar, né? Vamos perguntar a Jesus que a gente não entendeu, né? E Jesus vai dizer a eles, e ele lhes disse: a vocês foi dada o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Versículo 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Né? Então dá a entender nesse contexto que os discípulos não curtiram muito a ideia de aprender através das parábolas, porque eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender. E os discípulos tinham muito de aquela competição, né? Não, eu quero ser o melhor, eu sei, não preciso perguntar, né? E a gente vai entender que eles tinham essa dificuldade de querer realmente assim, não, Jesus, ensina de outra forma aí, me ensina de outra maneira, ensina as pessoas de outra maneira aí, para que fique mais clara, né? E a gente entende, aí depois que Jesus fala isso, né, ele vai destrinchar a parábola do semeador, aí é quando ele entra no versículo 21, do capítulo 4, e ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca no lugar apropriado? Então a gente vai entender que a resposta de Jesus para os discípulos foi uma resposta de uma explicação e uma resposta de que é necessário ter as parábolas,
É dessa forma que eu vou conseguir ensinar as pessoas que não têm muita leitura para conseguirem entender a mensagem, e também vai ser uma mensagem em que as pessoas que não entenderem vão vir atrás de mim e me perguntar, né? Ó, eu não entendi, né? Me explique aí, por favor. E Jesus explicava como ele explicou aos discípulos, né? E o ensinamento espiritual, que ele vai falar mais embaixo aqui no versículo 22, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus, ele traz esse contexto para que realmente as pessoas viessem a ser iluminadas pela sua palavra. Qual era o propósito da candeia? O propósito da candeia era trazer luz física, e o propósito da parábola era trazer luz espiritual para a vida deles naquela época e hoje para a nossa vida, né? Então Jesus queria trazer esse ensinamento, né, que a parábola ela é importante. Ela é importante porque é através das parábolas que vemos a vontade e o desejo de Deus para a vida da raça humana. E ele vai dizer mais embaixo que isto não retira a obrigação e a responsabilidade do ouvinte de se esforçar para compreender. As parábolas são as lâmpadas do ensino de Jesus. Estão aí para revelar segredos. Capítulo 13, versículo 16 e o versículo 17 de Mateus. Capítulo 13, versículos 16 e 17. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então é um privilégio, irmãos, nosso, poder estar enxergando, poder estar ouvindo o que significa as parábolas de Jesus, né? Porque muita gente desejaram ouvir esses ensinamentos de Jesus, desejaram ver esses ensinamentos, mas por conta da época não conseguiram, né? Porque muitos morreram, muitos estavam distantes, e hoje temos essa oportunidade, através dos escritos, de podermos aprender sobre a parábola de Jesus, sobre os mistérios de Jesus. Assim, as parábolas são as lâmpadas para aqueles que querem a luz, e escuridão para os que vivem nas trevas e não suportam a luz. Então, a parábola de Jesus são lâmpadas para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que buscam entender o que a parábola, o que o ensino da parábola quer demonstrar para nós. E para aqueles que não estão em trevas, para aqueles que não buscam entender a mensagem de Jesus e suas parábolas, ele já está em trevas e não suporta a luz de Deus. E o segundo ponto, irmãos, é as lâmpadas da percepção. A gente vai ver lá em Lucas, capítulo 11, e o versículo 33. A gente vai ver o mesmo provérbio, mas ele é usado em um contexto totalmente diferente. Capítulo 11 de Lucas e o versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. Então a gente vai ver, irmãos, que analisando o contexto, no capítulo 11, do versículo 14 até o 28, é um contexto em que os mestres da lei, os fariseus, começavam a querer brigar com Jesus, né? Discutir com Jesus, porque Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, né? E eles começam a dizer que Jesus expulsou esse demônio por poder do próprio demônio, né? E Jesus fala para ele que veio de Deus. Jesus explica para eles que faziam os milagres, os prodígios por meio de Deus, mas mesmo assim eles não acreditaram. E mais embaixo, no versículo 29 até o 32, vamos ler esse, diz assim:
Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então a gente vai entender que o contexto que Jesus já usa, né, sobre a candeia já é um contexto diferente. É um contexto em que as pessoas não acreditavam nele, mesmo através dos milagres, mesmo através dos prodígios, né, que Jesus fazia, e mesmo assim as pessoas não acreditavam. Então é nesse contexto que Jesus ele usa, né? No versículo 33, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então Jesus fala nesse contexto que depende muito de como enxergamos, né? Como enxergamos ele. Então ele fala que depois disto, refletindo sobre o pedido feito por alguns de um sinal no céu, o mestre pôde diagnosticar a perversidade daquela geração que estava recebendo a revelação divina e pedia mais provas. Então, eles tinham o maior presente de Deus diante deles, o tão esperado Messias, e eles não conseguiam perceber o quão maravilhoso era aquilo, né? O quanto eles esperavam, o quão eles esperavam, mas o Messias estava lá perto deles, mas eles não conseguiram ter essa percepção, né? Esse desejo e esse intuito de querer, não, ele é o mestre. Através das parábolas eu vou buscar entender esse ensino e também por enxergar. Mas o que é que eles pedem a Jesus? Eles pedem um sinal. E Jesus diz a ele, um sinal maior do que eu é impossível, né? Eu estou aqui, diante de vocês, e vocês não conseguem perceber. Então Jesus ele fala esse provérbio em meio a esse contexto. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Então Jesus estava lá diante dos olhos deles, e eles não conseguiram ter essa percepção que Jesus era o Filho de Deus. A candeia estaria coberta e o corpo em trevas, mas se os seus olhos estivessem fixados nos alvos espirituais, a candeia estaria no lugar certo, no lugar mais alto, e haveria luz. Então, se eles tivessem essa percepção de que Jesus era o Filho de Deus, eles conseguiriam ter essa visão mais clara, né? Se eles tivessem uma visão espiritual. E para finalizarmos, irmãos, o terceiro ponto, Jesus ele vai falar, né, em Mateus capítulo 5, também já é outro contexto. Mateus capítulo 5.
as lâmpadas do mundo. Quem são as lâmpadas do mundo? Então Jesus ele vai falar no versículo 14 e 15. Ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então Jesus ele vai falar nesse Sermão da Montanha, que nesse contexto ele vai falar sobre os discípulos, né? Que vocês são a luz do mundo, né? Os discípulos são a luz do mundo. Então ele pede para que a gente deixe essa luz brilhar, né? E ele usa esse provérbio mais uma vez aqui da candeia: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, se somos luz do mundo, não precisamos estar escondidos, né? Precisamos brilhar. Deus nos chamou para... Eu gosto de um ditado que Jackson sempre usa, né? Que não somos cristãos secretos. 007, James crente. Não existe isso, né? Deus ele nos chamou para que a gente possa iluminar as pessoas, o caminho que levem as pessoas até Deus, né? Não precisamos, se estamos aqui, é porque temos a consciência que precisamos também anunciar o Evangelho para outras pessoas, porque se outras pessoas não tivessem levado a boa mensagem para nós, hoje não estaríamos aqui, né? Então, eu queria poder animar muito a vocês, trazendo esse contexto também, né, que Jesus ele usa essa candeia, né, sobre a candeia, né, que não precisamos estar escondidos, mas pelo contrário, né, que possamos brilhar para que no final ele vai falar aqui no versículo 16, do mesmo capítulo que a gente leu: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, é nesses três contextos que Jesus usa este provérbio, né? Primeiro provérbio que a gente precisa entender e priorizar, que os ensinos de Jesus é muito importante pelas parábolas. E o segundo contexto, Jesus ele vai dizer que a gente precisa ter os olhos espirituais a ponto de enxergar como uma candeia ilumina a casa. E o terceiro ponto é esse, que a gente brilhe como uma candeia que está dentro da casa, que ilumina todo o ambiente, que ilumina tudo aquilo que está dentro do lar, né? E por fim ele vai dizer, né, que a gente precisa demonstrar e mostrar essa luz, não para que venha glória humanas para nós, mas que essa glória seja exclusivamente para Deus que está no céu. E assim a gente possa glorificar o nome de Deus. Por fim, para finalizarmos, né, Jesus ele nos chama a sermos luzeiros do mundo. Este é o apelo de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2 e versículo 15. Que vai dizer assim: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Então, que a gente possa... desejo
é que o teu nome seja sempre glorificado, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor. Logo em seguida teremos os nossos avisos. Vamos cantar agora o louvor número 68, Vivam em Paz. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não há que o mundo dá, mas minha paz. Paz de quem está na guerra contra o mal. Paz de quem perdoa um inimigo mortal. Paz de quem não renuncia ao amor ao seu. Paz de quem completa o que promete a Deus. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Amém. Podemos sentar, por favor. Só lembrando, irmãos, antes de a gente falar do retiro, a gente tem uma visita bem especial hoje aqui na nossa reunião, que é Érica. Pode ficar de pé. Érica, irmãos, é uma irmã que ela foi batizada aqui em Recife. Ela fez parte da nossa congregação durante muitos anos, ajudou muito a igreja aí na construção aí da história da igreja do Recife. É amiga de Dominique, e hoje ela congrega na igreja em São Paulo, né? E aí está nos visitando, e é muito legal ver Érica firme, fiel a Deus nesses anos todos. É inspirador para nós e faz a gente lembrar de histórias bem interessantes, de fé, perseverança, histórias engraçadas também, né? Aí aproveitem bastante o convívio com ela, perguntem bastante aí, que tem história aí para contar, viu, gente? Seja bem-vinda aí à sua casa. Então, a gente está se programando para o retiro, que vamos fazer agora em fevereiro. E a gente já conseguiu fechar com vários dos palestrantes, né, que são irmãos, né, de algumas igrejas. E a gente vai tratar, como a gente tem falado há um bom tempo, sobre fé e saúde mental, né, sobre essa relação, né? Como a gente pode colocar essas coisas diante de Deus, né, para que Deus use como ferramenta para acessar nosso coração, nossa mente, né, e todo o nosso ser possa ser consagrado a Ele. Então, serão 5 dias que estaremos reunidos no CERTA, que é um local que a igreja já conhece, que é uma escola técnica de agroecologia, que fica em Glória do Goitá, e aí tem uma estrutura razoável, interessante para nós, com alojamento, refeições
preparadas no próprio local, né, pelos funcionários. Então, facilita muita coisa para nós, né, para a gente poder estar concentrado nas aulas, nos convívios. E aí vai ser um momento bem interessante. Aí eu preparei um vídeo com alguns dos palestrantes que vão estar presentes, e a gente já tem assim o título de algumas aulas. Aí eu queria mostrar para vocês. Lembrando que o que está aqui é uma parte, ainda vai ter mais coisas que vão ser oferecidas, e mais irmãos que vão servir, né, com outras atividades também. Então, vão ser algumas das aulas que vamos trabalhar nesse retiro. Vai ser bem especial, né? Os irmãos que estão vindo para cá e que são daqui, né, que vão servir com as aulas, estão muito animados, né? A gente poder trabalhar esses assuntos que são fundamentais para o nosso mundo interior, para a nossa fé. E aí eu tenho aqui para vocês os valores detalhados do retiro, para a gente poder se organizar. Veio, Jackson, chegou. Aí, pronto. Aqui são os valores das diárias do retiro. Como o William comentou na semana passada, o local ele foi fez muitas cortesias para nós, né? Por exemplo, as crianças de 1 a 5 anos, elas têm a hospedagem gratuita durante todo o retiro, com as refeições, com os alojamentos. Também houve uma redução. As crianças de 6 a 12 anos, o valor da diária está R$50, que é um valor reduzido também para cada diária do retiro, com alimentação, hospedagem. E a partir de 13 anos, né, que seriam os jovens, adolescentes e adultos, o valor da diária está custando R$120. Serão cobradas para todo o retiro 4 diárias. Sábado 10 a 14 seriam 5 dias. Mas o retiro está cobrando 4 diárias, né, que seria o valor total. Aí eu queria muito que a gente pudesse se organizar por igreja em casa,
para ver quais são as possibilidades que a gente possui de pagamento. Se você precisar de alguma ajuda com relação a um parcelamento, alguma coisa, você fala com o líder da sua igreja em casa, que a gente leva isso para o financeiro também. Uma outra opção, alguns irmãos que estão provavelmente com algum alívio financeiro nesses dias, também podem ajudar pagando a diária de alguma criança, né, para ajudar alguma família. Então há várias possibilidades de a gente poder se ajudar para estar nesse retiro. Tem uma frase de um irmão que é bem antigo aqui da igreja, que ele sempre falava quando ia falar de retiro. Ele falava assim que Deus não quer que o dinheiro seja um empecilho para você não ir no retiro, né? É a Alessandra que falava isso. Então, assim, se é essa questão, Deus ele é capaz de tratar e trabalhar, né? Que não seja essa questão, né? A gente pode se ajudar, a gente é uma família, né? Então a gente vai fazer de tudo para que todos estejam lá. E eu acho que mais do que nós, mais do que você ou eu, né? Eu acho que quem mais quer que a gente participe e desfrute disso é Deus. E Deus ele é capaz de abrir portas, criar oportunidades. Eu lembro momentos, irmãos, que eu era solteiro e aí estava naquela pindaíba, né? Sem trabalhar, tá, né? E aí apareceu o retiro. E aí eu tentava fazer algumas manobras para poder, pelo menos, custear uma parte, tudo. Eu cheguei a vender algumas coisas que eu tinha em casa, que eram minhas. E aí, quando você vai vender algo para alguém, é pechincha, pessoal. Não tem essa de, eita, tá muito barato. É no sacrifício mesmo. E eu vi que Deus foi abençoando, né? Você vai dando esses passos assim de sacrifício, né, de entrega. E aí, no final, você vê assim Deus abrindo as portas, abençoando, né? Então, vamos entregar a Deus assim as nossas intenções, esse desejo, né? Pedir para que, Deus, permita que chegue nesse momento do retiro e eu esteja lá, né? Em comunhão, para crescer junto com a igreja, né? Há questões de irmãos que trabalham em algumas datas, né, do retiro, e aí você pode fazer algum plano de pegar só 2 diárias, né? Alguns irmãos vão trabalhar no sábado e na terça. Vou ficar domingo e segunda no retiro. Isso também pode ser feito, né? E aí o valor reduz. Então há várias possibilidades, né? Então eu queria muito animar a igreja aí com os planos e as ideias, né? E que Deus possa abençoar esse nosso momento aí em breve. Eu vou colocar no grupo da igreja, né, o vídeo e essa imagem dos valores. E aí vocês vão se organizando com o líder da igreja em casa de vocês. Amém? Vamos terminar então com a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia de hoje. Agradecemos porque o domingo é um dia tão especial para nós, Pai, porque é o dia da ressurreição do Seu Filho, que é o dia mais importante da nossa vida e de toda a humanidade, Pai. Foi num domingo, Pai, que o Senhor libertou todo mundo, Pai, da escravidão do pecado. O Senhor abriu o caminho, Pai, para aqueles que têm fé pudessem acessar o coração do Senhor e serem salvos, Pai. E é graças a esse ato de paixão e de amor, Pai, que o Senhor manifestou de maneira gloriosa num domingo, que a gente está aqui hoje dedicando esse domingo ao Senhor, Pai. Abençoa nossas vidas, cuida dos nossos corações. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, nas dificuldades, nas debilidades que temos no nosso coração, Pai. Que o Senhor perdoe nossos pecados. Que o Senhor nos ajude com relação ao retiro também, Pai. Que o Senhor conduza cada passo que a gente vai dar. Que o Senhor sempre conduza na direção, Pai, de estarmos em comunhão uns com os outros. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado. Ótimo convívio.